este ato é para que hoje nós possamos denunciar publicamente as irregularidades e, sobretudo, os atos indecorosos que estão a ser praticados pelo presidente, Dr. Benedito Daniel. É notável que está-se a realizar as reuniões do Conselho Político e do Comitê Nacional. E ontem mesmo eu, ainda sem ter sido convocado, e não fomos convocados, participamos da reunião do Conselho Político. E eu participei da reunião do Conselho Político por uma única razão. Primeiro, por fazer parte da mesma, e segundo, porque é um direito que me assiste. O que acompanhamos ontem, dia 19 de agosto, foi uma situação que saiu fora do controle total e demonstrou a falta de democracia interna que o presidente Benedito tem estado a semear no seio do partido. Primeiro, o ato de exclusão por não ter sido convocado. E a coragem que eu tive de participar dessa reunião é simplesmente para encontrarmos consenso, para poder termos a capacidade de resolvermos os problemas internos e partirmos para um congresso livre, onde nós possamos demonstrar que ainda assim, com conversa, podemos chegar a uma conclusão. O que aconteceu é o seguinte: mediante os pronunciamentos que tivemos naquela reunião, eu apontei ao Dr. Benedito que devia procurar a base do diálogo para ultrapassarmos a clivagem que vivemos. E de facto, eu ainda fiz questão de apontar que a minha presença naquela reunião, mesmo sem ter sido convocado, era para nós chegarmos a um consenso. E o que aconteceu naquele momento é que Dr. Benedito simplesmente perguntou-me quem lhe foi o indivíduo que lhe convocou. E simplesmente, naquele momento, o Dr. Benedito expulsou-me da sala. Em que ponto é que o PRS está a chegar a nível de democracia? E porque Dr. Benedito quer convocar Congresso para outubro. Ora, vejamos. O Acórdão 880/2024 é claro. Este acórdão foi claramente perentório em definir que haja uma suspensão da realização do Congresso, pela mesma obedecer alguns elementos que atropelam o procedimento normal do partido. E ainda assim, nessa altura, existe a ação principal deste mesmo acórdão que ainda não tem uma resolução. A questão é como é que Benedito Daniel convoca um congresso quando tem um processo em curso. Quando mesmo Benedito Daniel escreve para o Tribunal Constitucional a pedir a aclaração do acórdão para ele poder ter o segmento do Congresso. Se não foi respondido, como é que ele convoca o Congresso? Se o Congresso foi anulado pelo Tribunal Constitucional, qual é a comissão que continuou até hoje e que quer insistir na realização do Congresso? E é claramente uma demonstração de desrespeito às instituições do Estado que o Benedito Daniel está a fazer e que atenta automaticamente com aquilo que é o processo de democracia no próprio país. Nós, acima de tudo, estamos preocupados com essas ações e que, de facto, nós não vamos parar sem que haja uma resolução entre todos esses elementos. Porque não pode ser Benedito Daniel a ferir dolosamente aquilo que é o processo democrático do PRS e do país. Por isso nós
estamos aqui tristes e porque no dia de ontem quase o trágico aconteceu. Porque o secretário para a Informação, Lungaça, quase que me agredia na sala, para terem noção até onde chegamos com esse processo. A outra questão é, o Benedito Daniel tem medo da minha candidatura. Provas essa que ele justificava que simplesmente eu tenho em falta 4 meses e que seria em novembro. Quando é que ele quer realizar o Congresso? Em outubro. Por quê? Porque simplesmente ele acha que o processo do tribunal, como está a atrasar, eu terei a legitimidade de participar do Congresso. Então, ele está a fazer de tudo para ter uma realização de um Congresso onde ele participa exclusivamente sozinho. Por isso, nós estamos aqui diante dos órgãos de comunicação social para denunciar publicamente os atos indecorosos do presidente Benedito Daniel para poder se perpetuar naquilo que é a liderança do PRS, que nós achamos que, para nós, esta não é o melhor caminho.